Vamos dar um pulinho rápido na nossa história, né? 5 pessoas no Brasil têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais brasileiros. 5 brasileiros possuem fortuna equivalente às posses de 100 milhões de nacionais brasileiros, ou seja, concentram a mesma quantia de dinheiro que a metade da nossa população. Os super ricos: Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra, Marcel Herman Telles, Carlos Alberto Sicupira e Eduardo Saverin. 3 deles são amigos e sócios: Jorge Paulo Lemann, Marcel Herman Telles e Carlos Alberto Sicupira. A relação deles já tem quase 40 anos. Jorge Paulo Lemann, filho de um imigrante suíço do ramo de laticínios e neto de, também suíços, barões do cacau. Nos anos 70 esteve à frente do Banco Garantia, juntamente com seus sócios, Telles e Sicupira. A sociedade formada por eles foi responsável pela fusão das cervejarias Brahma e Antártica, que deu origem à Ambev. Lemann atualmente vive de renda em Zurique, na Suíça, e é o segundo homem mais rico de lá. Telles e Sicupira moram no Brasil, mas também possuem imóveis na região. Nos balanços das empresas das quais são controladores consta a informação de que seus endereços comerciais ficam na cidade suíça de St. Gallen, não no Brasil. Ele é o brasileiro mais rico do mundo e o 29º no ranking geral. Sua fortuna estimada é de pelo menos 27,4 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 103,6 bilhões de reais. Curiosidade: Lemann se alimenta apenas de coisas saudáveis, orgânicas, integrais e não bebe álcool. Marcel Herman Telles, sócio fundador da 3G Capital, sua empresa é proprietária de várias companhias que atuam na área de bebidas, alimentos, lojas de departamento, ferrovias, comércio eletrônico e construção civil. Em 2010 comprou uma cobertura na cidade do Rio de Janeiro por 22 milhões de reais e foi capaz de aumentar seu patrimônio em $1 bilhão desde o último ano, disse a Forbes. É o 3º brasileiro mais rico do mundo e o 102º no ranking geral. Sua fortuna estimada é de pelo menos 14 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 53 bilhões de reais. Ele gosta de praticar mergulho e passar o tempo livre em Mônaco. Carlos Alberto Sicupira. Além de atuar no setor de bebidas, Sicupira e seus parceiros controlam as lojas Americanas. Já foi listado na Forbes entre os 70 maiores bilionários do Brasil. Em 2017, Sicupira, Lemann e Telles, também proprietários na São Carlos Empreendimentos e Participações, transferiram 30.751.241 ações de emissão da companhia a seus herdeiros e sucessores legais. É o 4º brasileiro mais rico do mundo e o 124º no ranking geral. Sua fortuna estimada é de pelo menos 12 bilhões de dólares, o que dá aproximadamente 45,4 bilhões de reais. Hoje os 3 são os donos da Anheuser-Busch InBev, a AB InBev, holding que controla a Ambev, maior líder no mercado mundial de cervejas, além de ser uma das 5 maiores empresas do mundo de produtos de consumo. A AB InBev controla cerca de 25% do mercado global. Eles também são donos da Kraft Heinz, fusão da Kraft e da Heinz, e do restaurante Brands International, holding que controla o Burger King. Joseph Safra nasceu no Líbano, filho de Jacob e Esther Teres Safra, em uma família de tradição judaica. Seu pai, oriundo da Síria, havia imigrado para Beirute nos anos 20, onde se estabeleceu e iniciou os negócios no setor bancário, fundando o Banco Jacob e Safra. Nos anos 50, a família emigrou para o Brasil, onde fundou o Banco Safra. Após o falecimento de Jacob em 1963, os filhos assumiram os negócios, deram continuidade à instituição e diversificaram suas áreas de atuação, elevando a influência da família Safra a companhias de celular, BCP no Brasil e Celcom em Israel, papel e celulose, Aracruz Celulose, e consultorias financeiras, abertas por Moisés Joseph. Em 2012, Joseph deixou a gestão do Safra para seus filhos Alberto, David e Jacob e passou a dedicar-se ao recém-adquirido banco suíço Sarasin. Para tanto, fundou uma holding, a Bank J Safra Sarasin Limitada. É o 2º brasileiro mais rico do mundo e o 36º no ranking geral. Sua fortuna estimada é de pelo menos 23,5 bilhões de dólares, o que dá algo em torno de 91,59 bilhões de reais. Joseph afirma gostar de viver uma vida simples e reservada, longe da imprensa e exposição geral. Eduardo Luiz Saverin, filho de uma rica família judia, nasceu em São Paulo mas foi criado em Miami. Seu pai, Roberto, filho de um imigrante judeu-romeno, era um industrial brasileiro que trabalhava com exportação, vestuário, no transporte e também no setor imobiliário. Eugênio Saverin, avô de Eduardo, veio refugiado da Alemanha para o Brasil. Em 1952, fundou a Tip Top, famosa marca de vestuário infantil. Durante seu primeiro ano em Harvard, Saverin conheceu Mark Zuckerberg. Em 2004, os dois trabalharam juntos para lançar o Facebook. Como cofundador, Saverin realizou o papel de diretor financeiro e gerente de negócios. Contudo,
Certo dia essa parceria viria a se romper. O Facebook moveu uma ação judicial contra a Saverin e o processo foi rebatido. A resolução aconteceu em acordo fora dos tribunais. Embora os termos do acordo não tenham sido divulgados, a empresa reconheceu Saverin como cofundador do Facebook. Isso lhe deu direito a cerca de 4% da empresa, que em cifras gira em torno de uns 3,8 bilhões de dólares. Curiosidade: enquanto estudante universitário, Saverin aproveitou brechas em regulamentos sobre insider trading do Brasil e lucrou $300 mil através de investimentos estratégicos no setor de petróleo. Tornou-se cidadão dos Estados Unidos em 1998. Saverin conheceu Elaine Andrejansen, uma chinesa indonésia que foi educada na Raffles Girls School, e é oriunda de uma rica família que dirige várias empresas na Indonésia. Eles ficaram noivos e se casaram em 2015, na França. Alegando interesse em morar em Singapura, ele renunciou sua cidadania estadunidense em 2011. A estratégia de Saverin em se tornar um expatriado lhe concedeu uma redução de impostos sobre seus ganhos de capital. O The Wall Street Journal estimou essa economia fiscal em mais de $700 milhões. Além da renda que vive através do Facebook, ele também é sócio-diretor da B Capital Group, que financia uma variedade de startups de desenvolvedores de jogos para o Facebook, bem como algumas do setor farmacêutico. Ao total são 25 empresas financiadas pela plataforma. Ele também é um dos donos de uma companhia exportadora de remédios, a Remedex Medical LLC, fundada e dirigida por seu pai Roberto. Saverin é o quinto brasileiro mais rico do mundo e o 148º no ranking geral. Sua fortuna estimada é de pelo menos $10,1 bilhões, o que dá cerca de aproximadamente R$38 bilhões. Os cinco juntos possuem cerca de $240 bilhões, ou o equivalente a quase $1 trilhão. Falar isso aqui na Catalunha, por exemplo, é uma coisa que a pessoa vai duvidar, vai correr para o Google para checar. É um estudo atualizado permanentemente, porque era 6 pessoas ano passado. Então a coisa piorou, agora só 5 brasileiros têm a fortuna equivalente a de 100 milhões de nacionais. O que aconteceu com o Brasil? Na minha mente, morreu o velho modelo nacional desenvolvimentista, através do qual o Brasil, é bom que a gente olhe para a nossa própria história para nos livrar de preconceitos e olhares ou chibateados, né, uma autoimolação grave. O Brasil era nada quando acabou a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista econômico, e nos transformamos na 15ª economia industrial do planeta Terra. Portanto, em tempos de depressão coletiva, é bom a gente olhar para a nossa própria história e saber que nós somos citados nos compêndios de economia do mundo inteiro como um país que produziu um milagre econômico. Este gráfico mostra a evolução do PIB per capita brasileiro, em $1.000 entre 1948, ano em que o IBGE começou o cálculo do produto brasileiro, e 2012. Entre 48 e 81 o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, a uma média superior a 7% ao ano, o que significa que nossa economia dobrava de tamanho a cada 10 anos. Na década de 60 iniciava-se a primeira grande crise econômica do Brasil. Queda de investimentos e decrescimento de renda. A inflação, que era de 51,6% em 1961, atingiu 80% em 1962, chegando a surreais 93% em 1963. Esses eventos provocaram o interesse de vários políticos e economistas que ofereceram diversas interpretações sobre a crise, no que ficou conhecido como debate sobre a crise econômica brasileira dos anos 60. Foi então que a população começou a se polarizar. Ideologias progressistas contra ideologias conservadoras. Tal período compreende os respectivos mandatos do trio JJJ, últimos momentos de Juscelino, mais os 7 meses de Jânio e, por último, a tentativa de Jango, que terminou com sua queda através do golpe militar, apoiado pelos Estados Unidos que, temendo as ideias progressistas brasileiras, resolveu contribuir com a ação do golpe de 64. O milagre econômico. Entre 1964 e 1967 houve um período de recessão, seguido da reorganização do sistema financeiro e da recuperação da capacidade fiscal do Estado, gerando assim uma estabilidade monetária. Iniciou-se ali um período de forte expansão econômica. O governo investiu na indústria de base, siderurgia, energia e petroquímica, abastecendo a demanda e evitando que o aumento da produção de bens de consumo provocasse também o aumento do déficit de comércio exterior. Entre 1968 e 1973 o Brasil experimentou um grande crescimento na produção industrial. O PIB elevou-se como reflexo da maior produção de bens duráveis, principalmente eletrodomésticos e automóveis. Por isso o período ficou conhecido como tendo sido um milagre. O general Ernesto Geisel, empolgado com a prosperidade econômica, fez vários empréstimos nos Estados Unidos. Contudo, o governo norte-americano aumentou sua taxa de juros, elevando muito o valor da dívida que o Brasil já tinha com eles. Na mesma época,
A inflação disparou. Ocorria então uma aguda crise que se arrastou por toda a década de 80. Em 82 o Brasil já batia as portas do FMI. Observa-se uma acentuada elevação do endividamento externo, contraído principalmente nos governos Costa e Silva e Médici, que em 84 chegava à casa dos 100 bilhões de dólares, fator determinante para o crescimento da dependência externa. Foi esse o milagre econômico, saindo do nada para nos transformar na 15ª economia industrial do planeta Terra. Porém, esse modelo dependia de variáveis que sumiram da realidade humana. Por exemplo, capitais financeiros estrangeiros de longo prazo e barato. Isso eletronizou-se, virou smart money, que arbitra ganhos especulativos de curto prazo worldwide, ou seja, mundo afora, de maneira que todos os países que montaram suas matrizes de desenvolvimento assentadas na necessidade de capitais externos quebraram, e nós quebramos. Capitais financeiros estrangeiros. O capital estrangeiro, hoje em dia, corresponde, no caso dos investimentos e do comércio, a mega empresas multinacionais, no caso dos financiamentos, a mega bancos, e no caso do capital especulativo, a mega fundos de pensão. Em sua esmagadora maioria essas mega entidades têm sede nos principais países desenvolvidos, que por sua vez se encontram no centro do sistema econômico internacional e no centro das estruturas hegemônicas de poder, tais como os Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. A compreensão das relações entre capital estrangeiro e capital nacional, entre tecnologia e emprego, entre coesão social e violência, entre soberania e subordinação, entre centro e periferia, é crucial para entender o processo de globalização excludente e assimétrica, no qual está inserido o Brasil, e assim permitir a definição de políticas que façam com que nos beneficiemos de seus aspectos positivos e nos defendamos de seus efeitos negativos. Todas essas questões estão profundamente interligadas e todas se relacionam com a formação dos mercados financeiros globais, impulsionada pelas mega-empresas multinacionais e por seus respectivos governos, que forçam uma consolidação à liberdade total para os movimentos de capitais, quer sejam eles especulativos, quer sejam de financiamento ou quer sejam investimentos diretos. Smart Money é o nome dado ao capital controlado por investidores institucionais especialistas em mercado e outros profissionais financeiros. Originalmente o termo era usado para designar apostadores de risco em jogos de azar, entretanto, se referia especificamente àquelas apostas feitas por indivíduos que apresentavam considerável histórico de sucesso em suas apostas. Esses apostadores tinham conhecimento profundo sobre aquilo que estavam apostando, munidos de informações privilegiadas que o público comum não possuía. No mundo dos investimentos as implicações não são diferentes. O dinheiro inteligente é percebido como sendo investido por pessoas que têm uma melhor compreensão do mercado, ou acesso a canais de informação que um investidor regular não tem, com base em um network pré-estabelecido. Como tal, o investimento inteligente é visto como uma chance muito melhor de dar certo quando, na verdade, o padrão de negociação dos investidores institucionais diverge dos investidores de varejo. O investidor praticante do conceito Smart Money é também conhecido como investidor anjo, do inglês, angel investor. Como é o caso do já citado, Eduardo Saverin. O termo nasceu nos Estados Unidos no início do século XX a fim de designar os investidores privados nas produções da Broadway, pois estes assumiam investimentos de risco em certas produções para participar de seu retorno financeiro, apoiando a execução e criando fortes laços políticos de confiança entre as partes. Anos 80, a década perdida, comumente chamada assim em referência à queda do desenvolvimento econômico vivido pelo Brasil e por outros países da América Latina. Esse período de estagnação formou-se com uma retração agressiva da produção industrial. Na maioria destas nações, a década de 80 se tornou sinônimo de crise na economia, inflação, crescimento baixo do PIB, volatilidade de mercados e aumento da desigualdade social. E daí adiante começam nossos flagelos. O Brasil quebrou, nós não tínhamos democracia. Portanto, não havia um debate sobre o que fazer para colocar no lugar do velho modelo exaurido. E o Brasil, então, rachou-se em conservadores que defendiam o regime militar, queriam relativizar as interdições externas, o juro que explodiu, o petróleo que encareceu, e nós outros, cá do outro lado, para nos reunirmos, tínhamos que fazer um consenso absolutamente superficial. E, de novo, nós estamos tentados, nesse momento da vida nacional, a olhar as coisas complexas com essas simplificações grosseiras, rasas, que nos permitem nos livrar dos debates assim com muita pressa e descuido. Na data, nós tínhamos que reunir um usineiro de Alagoas, Teotônio Vilela, um católico conservador como Ulisses Guimarães, um democrata cristão como Franco Montoro, tudo gente da mais alta qualidade moral, cívica. Tínhamos que estar na mesma reunião com Leonel Brizola, um trabalhista que houvera pego em armas para esconjurar o enfrentamento do golpe, com o João Amazonas, comunista do PCdoB, com Luiz Carlos Prestes, recém-egresso do exílio,
acusado outrora de trazer o ouro de Moscou para subverter a nossa virgem democracia, e essa reunião só aconteceria se nós tornássemos rasa a discussão. E nós a tornamos, embora o temário fosse absolutamente correto e o valor a ser conquistado absolutamente recomendante, né, desse consenso raso que fosse. As mulheres foram as primeiras a reivindicar a anistia às vítimas da repressão. Terezinha Zerbini, em 1975, lidera a criação do movimento feminino pela anistia. Os esforços dela se somaram aos do arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que coletava denúncias dos abusos, torturas e assassinatos cometidos pelo regime militar por meio do relato de familiares que se reuniam na Cúria Metropolitana de São Paulo. 14 de julho de 76, Brasília. Cientistas e intelectuais se reúnem na Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência e lançam um manifesto por liberdades democráticas exigindo anistia. Neste dia eles homenagearam a cientista e agrônoma, Joana do Berenner. Ela é considerada a mulher brasileira mais citada pela comunidade científica mundial. 23 de agosto de 77, São Paulo, capital. Polícia reprime estudantes no terceiro Dia Nacional de Luta pela Reconstrução da União Estadual dos Estudantes, a UE. Um passo em direção ao resgate da UNE, União Nacional dos Estudantes. 2 de novembro de 78, Teatro da PUC, São Paulo, capital. O movimento pela anistia ampla, geral e restrita consolida-se em seu primeiro congresso. 14 de fevereiro de 79, Teatro Vila Velha, Salvador, Bahia. Caetano Veloso faz show em benefício da campanha da anistia. 12 de fevereiro de 79, torcidas de futebol se unem pela anistia. 5 de abril de 79, ABC Paulista, São Paulo. O sindicalista Lula distribui panfletos pró-anistia. 20 de agosto de 79, São Paulo, capital. O professor Fernando Henrique dá sua primeira aula depois de anistiado. 21 de agosto de 79, São Paulo, capital. Ato pela anistia reúne também artistas, entre eles, Eva Vilma, Regina Duarte, Carlos Augusto Strasser e Renato Consorte. 22 de agosto de 79, Rio de Janeiro, capital. Milhares de manifestantes pró-anistia participam de passeata na Avenida Rio Branco. 28 de agosto de 79, Brasília. Manifestantes na Câmara dos Deputados durante a votação da Lei da Anistia. 28 de agosto de 79, promulgada a Lei da Anistia pelo presidente João Batista Figueiredo, o primeiro marco legal da transição democrática no Brasil. 7 de setembro de 79, Foz do Iguaçu, Paraná. Leonel Brizola e familiares retornam do exílio. 16 de setembro de 79, Crato, Ceará. Após 14 anos de exílio, Miguel Arraes é recebido com festa onde cresceu. 20 de outubro de 79, Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, capital. Após 8 anos de exílio, Luiz Carlos Prestes é recebido e fala aos jornalistas. 25 de novembro de 79, Aeroporto de Congonhas, São Paulo, capital. João Amazonas, PCdoB, no dia de seu retorno ao Brasil, sendo abraçado por Maria Trindade. 27 de novembro de 83, Praça Charles Miller, São Paulo, capital. Primeiro comício a favor das eleições diretas, organizado pelo PT e entidades civis. 25 de janeiro de 84, Praça da Sé, São Paulo, capital. Fernando Henrique, então senador, e Lula, dirigente sindical na época, dividiam espaço com os líderes da oposição, como o presidente do PMDB, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, o governador do Rio, Leonel Brizola do PDT e o então prefeito da cidade, Mário Covas, também do PMDB. 10 de abril de 84, Praça da Sé, São Paulo, capital. O comício pelas diretas já, com a participação de Lula, Ulisses Guimarães, Orestes Quercia, Leonel Brizola, Franco Montoro, Miguel Arraes, Tancredo Neves e Fernando Henrique. Além de Sobral Pinto, Afonso Arinos e o primeiro político indígena brasileiro, Mário Juruna. 13 de abril de 84, Praça Montevidéu, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Participaram lideranças políticas estaduais e nacionais, tais como Leonel Brizola, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, Franco Montoro e outros. 13 de abril de 84, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. João Amazonas, do PCdoB, fala em comício pelas diretas já. 16 de abril de 84, Praça da Sé, São Paulo, capital. O jogador Vladimir, o ator Quito Junqueira, a atriz Tânia Alves, o jogador Sócrates, o jornalista Juca Kfouri, o diretor do Corinthians, Adilson Monteiro e o locutor Osmar Santos, em comício pelas diretas já. 25 de abril de 84, Câmara dos Deputados, Brasília. Sob grande expectativa dos brasileiros, a emenda das eleições diretas foi votada. Devido a uma manobra de políticos aliados ao regime,
112 deputados não compareceram à votação. Com 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções, a emenda foi rejeitada por não alcançar o número mínimo de votos para só então ser encaminhada para o Senado. 12 de agosto de 84, Brasília. Com a rejeição da emenda por diretas já, o Congresso decidiu por conta que a eleição teria de acontecer através do voto indireto. Poucos meses depois, a Frente Liberal, uma dissidência do PDS, fez um acordo com o PMDB, mediante o qual Sarney, ex-PDS, teria de ser o candidato a vice-presidente na chapa de Tancredo. Nascia ali a Aliança Democrática. 15 de janeiro de 85, Brasília. Tancredo Neves comemora o resultado da eleição do Colégio Eleitoral. Eleito presidente do país por 480 votos contra 180 recebidos pelo seu único adversário, Paulo Maluf. 15 de março de 85, Brasília. Tancredo nunca veio a tomar posse, falecendo por sérios problemas de saúde em abril de 1985. Seu vice, José Sarney, tomou posse em seu lugar e acabou sendo também um dos responsáveis pelo processo de redemocratização do país, mesmo tendo apoiado os militares por 20 anos. E assim encerrou-se um ciclo de 5 presidentes militares iniciado em 1964. 5 de outubro de 88, Brasília. O Brasil sai oficialmente do regime militar para o regime constitucional democrático. Participaram 72 senadores e 487 deputados federais. Foram coletadas 72.719 sugestões de cidadãos de todo o país, além de outras 12.000 sugestões dos constituintes e mais as de várias entidades representativas. Anistia, eleição direta, constituinte. Jovens, nós ganhamos todas. O Zé Eduardo é mais moço, o Christian bem mais moço, eu já terei 60 anos, eu acredito no milagre da política, porque eu vi. Não é porque ninguém me ensina que fora dela não há saída, não é porque a humanidade jamais conheceu outra ferramenta para resolver a superação da força como elemento de afirmação de valores e de prepotências, etc, etc. É a política. E a política produziu, na minha geração, o que quis produzir. Produzimos o milagre que quisemos produzir. Ganhamos todas. Todas, todas. Vou terminar, embora, né, com muita pena que me afeiçoei com o auditório. Né? O problema é que o modelo estava morto. E aí vem a nova emergência, a inflação, vou ser telegráfico, eu já estava lá, fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real, e o Brasil viveu um ciclo muito generoso de consumo. Por quê? Porque entre nós, brasileiros, ao contrário dos manuais de Chicago e da economia que se estuda pela Europa, etc., etc., a inflação não era uma doença da moeda. No Brasil, a inflação era uma negociata, em que meia dúzia de poderosos, não é, montaram-se para ganhar dinheiro com a perversão inflacionária que tomava a renda diariamente da classe média e das forças do trabalho. Anos 90 e o Plano Real. O Plano Real foi o maior plano de estabilização da economia. Conseguiu reduzir a inflação e trazer a tão esperada estabilidade. Mesmo com as medidas restritivas do governo, houve um aumento da demanda e da atividade econômica, pois a população já não pagava mais o custo da inflação e sentiu o aumento do poder aquisitivo. Isso gerou uma explosão no consumo, principalmente no setor de alimentos, móveis e eletrodomésticos. Simultaneamente, tendo de sobreviver às várias crises internacionais, México em 95, Ásia em 97, Rússia em 98 e a nossa própria em 99, quando o governo acabou com a âncora cambial, deixou o real flutuar e adotou as metas de inflação. Isto, ao cessar abruptamente, permitiu, aí começa o problema dos coxinhas e mortadelas, com todo respeito àqueles aqui eventualmente presentes ou que se milindrem com esta brincadeira, não é, que apenas tenta tratar com algum humor uma coisa que já está fazendo muito mal ao Brasil. A inflação cessada abruptamente transferiu renda. E aí essa renda transformou a população brasileira rapidamente num consumidor novo. E nós não produzimos um modelo novo de desenvolvimento, e o resultado prático é que as contas do país com estrangeiros explodiram. E como é que explode as contas de um país com estrangeiro? Porque o país é uma instituição permanente, não fecha, não quebra, não vai embora, é na valoração da moeda vis-à-vis a moeda de circulação internacional. E aqui, evidentemente, estando num lugar tão qualificado, eu me dispenso de maior explicação, mas lá no Ceará especialmente, mas no Brasil, né, eu explico que a gente não compra dólar, mas a gente come pão. Pão e pizza são trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência, portanto tem que importar. E tudo que se importa paga em dólar. Quando o Fernando Henrique ganha a reeleição, a gente precisava de R$1 para pagar $1. Portanto, o preço do pão e do trigo era referido a 1 por 1. Quando o Fernando Henrique faz o estelionato eleitoral da reeleição,
nós passamos a precisar de R$ 4 para pagar o mesmo dólar de pão e a população perdeu 70% do seu poder de compra e ficou muito zangada com o governante que lhe ganhou. Nunca mais ganharam uma eleição na vida no país. FHC e o estelionato eleitoral. A polêmica do Congresso durante o governo FHC e a famosa compra de votos de deputados para apoiar a emenda da reeleição em 1997. Na ocasião, a compra de votos foi denunciada em reportagem do jornalista Fernando Rodrigues, do UOL, que revelou gravações de conversas parlamentares dizendo terem recebido R$ 200 mil para aprovar a medida da emenda para a reeleição de FHC. Um deles, Ronivon Santiago, admitiu ter recebido a quantia. 8 dias depois, os 2 deputados flagrados nas gravações renunciaram ao mandato e o caso foi arquivado pela Procuradoria-Geral da República. Fernando Henrique Cardoso admite em Diários da Presidência, 1997 a 1998, segundo volume de suas memórias, que seu governo omitiu o maior problema a abalar as finanças do Brasil durante sua campanha à reeleição. O real estava sobrevalorizado, mas falar nisso poderia causar dano eleitoral ao tucano. 10 dias antes de vencer em primeiro turno a eleição de 1998, com 53% dos votos válidos, FHC registra em suas gravações o que chama de reflexão ultra-secreta. Há um ponto que os críticos não pegaram. Só um ou outro economista percebeu. Tudo isso que digo, déficit fiscal e tudo mais, é um pouco meia-verdade. Não que não exista déficit a ser combatido, mas a questão que nunca foi posta pelo governo é cambial. É a questão central. O episódio foi uma questão de Congresso, segundo o próprio. Ao final de 8 anos de mandato, Fernando Henrique Cardoso teve maior taxa de reprovação do que aprovação. Para 36% dos brasileiros o desempenho do presidente foi ruim ou péssimo, mesmo percentual dos que consideram no médio ou regular, contra os 26% que acharam que ele foi ótimo ou bom. Mas a tragédia não acaba aí. Dá-se passagem a uma novidade importante, o PT, o Lula. E o Lula, quando toma posse, é impressionante como eu estou recuperando esses números, doutor Dallagnol. A taxa de câmbio, a valor de hoje, seria algo ao redor de R$ 9,20, a valor de hoje. E o Lula, 8 anos depois, entrega para Dilma R$ 1,75, a mesma taxa de câmbio. Dezembro de 2010. Real valoriza 108% frente ao dólar. O real foi a moeda que mais se valorizou em relação ao dólar na comparação com o euro e com outras 7 moedas latino-americanas nesse período. Levantamento da consultoria econômica mostra que o real subiu 108,16% do dia 31 de dezembro de 2002 até o dia 21 de dezembro de 2010. A base de taxa comparativa usada na consultoria é a PTAX, medida de verificação das cotações do dólar utilizada pelo Banco Central, e ponderada pelo volume de negócios feitos com a moeda. Em 31 de dezembro de 2002, último dia do governo FHC, o dólar para venda estava cotado a R$ 3,53. E no dia 31 de dezembro de 2010, último dia do governo Lula, a R$ 1,66. A margem de diferença para o cálculo de Ciro é de apenas 9 centavos. O valor corrigido entre dezembro de 2012 e março de 2018, mês de exibição da palestra, é de R$ 9,03. Ciro diz em torno de R$ 9,20. Então, devagar com andor, porque assim, eu vou já criticar, mas quando o camarada pega uma população que tem poder de compra, R$ 9,20 para $1, porque a gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% dos remédios do Brasil são importados. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil está adotando a genial política dos últimos 20 anos de exportar petróleo bruto barato e importar derivados básicos, gasolina, querosene, sem se falar nos polímeros, os plásticos, etc, etc. Crise do petróleo 2018. O Brasil exportou cerca de 1,63 milhões de barris de petróleo bruto por dia em fevereiro de 2017, estabelecendo um novo recorde pelo segundo mês consecutivo em março deste ano, de acordo com os relatórios da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Esse período corresponde a um crescimento de 65%, alcançando cerca de 86 milhões de barris, segundo dados do próprio governo. A China e a Índia, BRICS, são nossos maiores importadores de óleo cru e que poderiam ser parceiros para a expansão de nosso parque de refino para exportação de combustíveis com maior valor agregado. É sabido que há uma diferença entre a capacidade de processamento de óleo pesado e de óleo leve, que impõe uma faixa de exportação, mas nunca nesta proporção e muito menos com esta redução enorme do fator de utilização de nossas refinarias. O resultado disso é que o Brasil está exportando óleo cru e comprando derivados refinados no exterior, com nosso parque de refino trabalhando com folga de quase um quarto de sua capacidade. Quem ganha com isto são as tradings, corporações que comercializam as commodities de petróleo e combustíveis. Aliás, elas pediram autorização ao governo do Brasil para importar 3,3 bilhões de litros de diesel, 47% a mais do que em janeiro e fevereiro e 49% maior que o volume importado em 2016. Então, na hora que você tem o câmbio a R$ 9,20, você tem
e ele passa para 1,75, na prática, quase transfere-se imediatamente, você fica 4 vezes mais capaz de consumir. O volume de consumo trouxe, doutor, 40 milhões de pessoas à pequena classe média. Este gráfico mostra a variação percentual anual do consumo das famílias no período de 1995 a 2015, com base no IPC, Índice de Preços ao Consumidor, e os indicadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Este outro mostra a variação percentual anual nos valores de consumo no período de 1995 a 2015, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Migrando da classe D e E para a classe C. E o resultado prático é que isso gerou milhões de novos empreendedores, todos acreditando que aquilo aconteceu por um milagre do governante do dia ou por um milagre estrito sensu, porque crescentemente está aí na igreja agradecer, né, ao Onipotente e fazendo a autoajuda e a referência, e revogou completamente a velha lógica capitalista e o esquerdismo que dela derivou, que é a ideia do patrão subtraindo mais-valia do empregado. Isso tudo é lixo para esse novo empreendedor brasileiro, porque ele vai junto com o empregado de ônibus ou de metrô para o trabalho. Abrem a loja junto, a lojinha de açaí, o cabeleireiro são abertos juntos, e tudo isso mudou, e eles atribuem a si próprio esta vantagem. O que acontece? Com a Dilma, para acelerar e não ser desobediente ao tempo, o câmbio cai brutalmente. Por quê? Porque este padrão de consumo não se sustenta vis-à-vis a produção do Brasil. Quando o Lula está no poder, emergem 40 milhões de consumidores, nós não cuidamos de uma estratégia nacional de desenvolvimento, seguimos praticando a desindustrialização que eu já descrevi, resultado prático, explodem as contas do Brasil com o estrangeiro. Este gráfico apresenta o índice de taxas de câmbio do real no período de 1995 a 2015, com base no IPADI, Índice de Preços por Atacado sobre Disponibilidade Interna. Dívida externa pública e privada entre 1995 e 2015, medida em bilhões de dólares com base nos dados do Banco Central. Índices da produção física industrial brasileira entre 1995 e 2015. Por que não quebra na mão do Lula? Porque a China, no caminho oposto, sai do zero para virar a segunda economia do mundo e, ao fazê-lo, tem uma complementariedade instantânea com os produtos tradicionais brasileiros, as chamadas commodities. Então a China entra no mercado violentamente comprando minério de ferro. O minério de ferro, quando a Dilma toma posse, estava $190. O petróleo estava $110, para dar 2 preços. Preço do minério de ferro no começo do governo Dilma. Preço do petróleo em bruto no começo do governo Dilma. Logo em seguida, o que acontece? A Dilma toma posse e começa a cair, por consequência da crise de 2008, os preços internacionais das commodities. De maneira que, quando a Dilma toma posse, os preços eram aqueles, e quando ela é derrubada, e também estou convicto de que o país está sob um golpe de Estado, que trocou uma pessoa honrada por uma quadrilha de marginais, né? E há um constrangimento muito grande na sociedade brasileira de que a lei parece só valer para um lado do espectro político partidário, enquanto não há um sequer tucano com milhões de dólares em contas, indiciado, preso ou objeto dessas espetaculosas... olha a sua turma. Isso é a turma do Zé Eduardo Cardoso. A minha turma fica... Fora Temer, junto com ele a quadrilha dele. Mas vamos seguir aqui para terminar, porque senão a gente perde a reflexão e o método, que era o que eu me propus a fazer. Quando a Dilma é derrubada, o petróleo que estava a 110 estava em 30. Quando a Dilma é derrubada, o minério de ferro que ela recebeu a 190 estava em 38. Preço do petróleo em bruto com aproximação do impeachment de Dilma. Preço do minério de ferro com aproximação do impeachment de Dilma. Resultado daquele buraco das contas do país com o estrangeiro, em 2013, chegou a 124 bilhões de dólares e o país quebra de novo. Igualzinho o filme como foi lá atrás com o Fernando Henrique. Igual, inclusive no aspecto caricato. Quando acontece a quebra com o Fernando Henrique, o PT faz o movimento Fora FHC e propõe um pedido de impeachment assinado pelo Lula, contra a minha opinião e muitos artigos que eu escrevi, dizendo, né, que aquilo era um equívoco, que era grosseiro o equívoco de querer derrubar um presidente sem cometimento de crime de responsabilidade, ainda que tivesse sido um fraudador, né, da melhor interesse público. Sabe a quem ele entrega o pedido de impeachment? Ao então presidente da Câmara, Michel Temer.
O presidente da República, senhor presidente da Câmara dos Deputados, que indeferiu o pedido, cometeu crime de responsabilidade, que coagiu o Ministério Público. De público, é público e notório e dispensa provas. O que nós estamos discutindo aqui é um recurso para uma decisão tomada pelo presidente da Casa, que indeferiu uma denúncia que encaminhamos de crime de responsabilidade contra o presidente da República. O regimento autoriza o recurso ao plenário para que a Câmara delibere. Aqui podemos atribuir, senhor presidente, gestos absolutamente insensatos, como esses de alguns poucos, felizmente, senhor presidente, parlamentares, que preferem, ao invés de assegurar a democracia e reconhecer o esforço que, por exemplo, esta Casa vem fazendo com o apoio não apenas da oposição, mas de todos os partidos na busca da apuração de denúncias que aqui chegaram. Preferem, ao invés disso, senhor presidente, aqueles fáceis 15 minutos de fama, algumas colunas de alguns jornais e algumas poucas e também escassas entrevistas em alguns órgãos da imprensa. Os Estados Unidos da América paravam para que o Congresso Nacional Americano, através de uma das suas casas, o Senado, julgasse o impeachment de Mr. Clinton. O que fez Mr. Clinton? Foi pego bolinando uma estagiária. Mas ora, o presidente da República não tem se limitado a bolinar a democracia, tem estuprado a democracia. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, parece evidente que nós estamos vivendo uma crise na Câmara dos Deputados. Está o plenário cheio, não tem um jornalista, porque estamos discutindo algo que não interessa à população brasileira. Nós não vamos discutir aqui a questão das irregularidades constatadas e denunciadas pela população com respeito à votação da emenda que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Nós não vamos discutir aqui o estelionato eleitoral de Fernando Henrique Cardoso prometer um segundo mandato de crescimento e criação de empregos, ao tempo em que negociava com o Fundo Monetário Internacional a política de recessão em que nos encontramos. Não vamos discutir a entrega da soberania nacional. Ou, na verdade, o que presumo é que existe ainda uma frustração enorme na alma e no peito desses ilustres parlamentares que não concordam, senhor presidente, ou não aceitam a deliberação majoritária da sociedade brasileira, que pela segunda vez, em primeiro turno, deu ao presidente Fernando Henrique o mandato de presidente da República. Nós não podemos admitir um país onde alguém, uma autoridade, por mais importante que seja, como é o caso do presidente da República, ele se sinta acima da lei. E quando o presidente da República ataca o Ministério Público, ele fere, ele ultrapassa o limite da lei. Quando o presidente da República age para que a CPI dos bancos do Senado seja limitada à investigação do Mark e do Fonte Sidan, reunindo seus líderes com o seu chefe de gabinete civil, adiando o depoimento do ex-presidente do Banco Central, Chico Lopes, é uma exorbitância no ato legal de governar o país. Eu me ponho a imaginar como pode um grupo político
que almeje o poder. Eu não consigo imaginar que um grupo político se possa constituir como tal sem almejar chegar ao poder. Consequentemente, como pode esse grupo propor esse tipo de oposição, imaginando ele que amanhã merecesse talvez algo parecido e que se pudesse pensar em construir um bom processo dialético à base da injúria, à base de palavras que são abaixo da inteligência, do preparo, do equilíbrio de tantos senhores deputados. E não venham dizer que a oposição quer apenas fazer a denúncia. Nós estamos com propostas, nós estamos com alternativas, mas a oposição tem o dever de dizer a outro poder que não pode exercê-lo de maneira soberana e absoluta. E a maneira como o presidente Fernando Henrique Cardoso agiu no episódio da CPI dos bancos, exorbitou o seu papel legal de presidente da República. Porque o Brasil perdeu 44 bilhões. Não tem ninguém para chegar e dizer assim, nós perdemos 44 bilhões, cometemos esses e esses erros, estamos aqui para sermos julgados. Não. Fingem que não perdemos os 44 bilhões, de um lado. E de outro, a oposição já quer condenar, sem condições de condenar, porque nós não temos as provas. Lutar pela democracia, conquistar a democracia, foi um grande avanço e uma enorme conquista do povo brasileiro. Portanto, nesse instante, as mesmas pessoas que hoje podem nas ruas pedir fora FHC, amanhã, em outro tipo de governo, poderão pedir fora Lula, fora Tarso ou qualquer outra dessas atividades. A presidência solicita a todos os senhores deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Anuncio o resultado. Votaram sim, 100 senhores parlamentares. Votaram não, 342 senhores parlamentares. Abstiveram-se 3 senhores parlamentares. Total de votantes 445. O recurso foi rejeitado. Nosso país está realmente vivendo um problema. Desta feita, eles foram lá, fizeram o movimento fora Dilma, entregaram o pedido de impeachment ao Eduardo Cunha, que era um marginal conhecido, bastante conhecido, e que, incrivelmente, foi empoderado pelos meus amigos no poder, não é? E virou presidente da Câmara Federal, que, desta feita, processa o impeachment com todas as características de golpe e de violação da Constituição. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Redação dada pela emenda constitucional número 32, processado da medida provisória 729 de 2016, que altera a lei número 12.722, de 3 de outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da União. A querida já foi. E o querido está indo para Curitiba. Tchau, tchau. Curitiba te espera. Tchau, querido. Tchau. Ou nós tratamos disso com este nível de reflexão a partir de 2019, mas agora no debate eleitoral, ou eu também termino, para a gente começar a discutir, muito preocupado com a sorte do Brasil. Porque, em 2 frases, a consequência disso tudo, fora daqueles números que estão explodindo no povo, é que nós temos agora uma crise patrimonial e fiscal insolúvel. Eu também sou muito adepto de diminuir o tamanho do Estado. Viu eu piscando o olho aqui, Zé Eduardo? Viu? Pisquei o olho aqui para ele. Porém, eu quero descrever o Estado brasileiro. Figurem aqui uma pizza com as despesas executadas no orçamento do ano passado. Está todo mundo figurando? 51,7%, essa parte amarela aqui, né? Juro para banco. 51,7% do orçamento executado pela República Federativa do Brasil, nosso amado país, no ano passado, foram juros e rolagem de dívida para banco. O liberalismo brasileiro não esquece esse número. Os novos aí, o Partido Novo e tal, não menciona esse número. Será porque é o Amoedo do partido? Isso. É porque é do mercado financeiro ele? É por isso? Porque 51,7% do orçamento, nós não vamos refletir criticamente sobre isso?
51,7% do orçamento. Isso é um número, ou eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo. 29% Previdência. Vê a despesa vermelha aqui? Né? 29% Previdência Social. Inalcançável neste valor pela irretroatividade de qualquer lei que fira direitos adquiridos. E nela uma deformação. 2% dos nacionais brasileiros levam 1/3 de todos os benefícios. A saber, nós políticos, os procuradores da República, os magistrados e certas corporações do serviço público. Nós políticos, porque eu, por exemplo, implementei o direito a 3 pensões vitalícias que me dariam 80 mil reais, que depois o Supremo eliminou o teto. Evidentemente, estou falando isso para ter a coerência com o que eu estou dizendo, porque eu ajudei a diminuir o tamanho do Estado, não aceitando receber essas imoralidades. Por fim, está vendo todo esse monte de linhazinha aqui? 21%. Educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, educação, ciência, tecnologia, cultura. O que mais vocês inventaram aqui está em 21%. E sobre isto, a lucidez da elite brasileira impôs agora uma emenda à Constituição, congelados esses investimentos por 20 anos. Gráfico de análise do Orçamento Geral da União, a executar, feito em 2017. Está proibido que chegue qualquer jovem procurando uma escola média, porque o Brasil, ainda que cresça 2%, 2 milhões de garotos por ano, está proibido por 20 anos de expandir qualquer gasto. Este é o debate. Desculpa aí.